Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, filósofo da página filosofiahoje.com, e no vídeo de hoje eu vou falar daquele que é o filósofo mais famoso do Facebook. Quem será ele? Tá aqui, ó, né? Você já viu no título, Schopenhauer. Arthur Schopenhauer morreu muito antes de Facebook, mas hoje, sem dúvida, é o mais citado, mais compartilhado aí na rede social, pela sua forma fantástica de escrever. Era um verdadeiro artista das palavras. E daí esse livro aqui, ó, A Arte de Escrever, é uma obra-prima, né, em relação aí à boa escrita filosófica. Tem várias dicas aqui, né, como escrever, como não escrever filosofia. Tem uma crítica bem pesada ao Hegel, que eu assino embaixo. Para mim, a crítica ao Hegel que está aqui nesse livro é simplesmente perfeita. Hegel, um grande filósofo, talvez o maior entre os modernos, porque o Kant ele já era um iluminista, né? Ele estava à frente do seu tempo. Então, o Kant, eu acho que ele é o maior filósofo de todos os tempos. Então, deixamos o Kant de lado. O Hegel, para a filosofia, talvez é o filósofo mais importante da modernidade. Porém, escrevia muito mal. Escrevia de uma forma horrível, uma forma que parece que queria ser obscuro, queria fazer o interlocutor pensar. Legal, isso é bom para a filosofia. Mas não fazer o interlocutor pensar porque não consegue entender o que você está escrito, né? Então, Schopenhauer aqui desce a letra, literalmente falando, no Hegel. E esse livro aqui, o que eu posso dizer? Cara, eu tinha lido na faculdade. E quando eu li na faculdade, eu não entendi tão bem quanto agora, aí aos meus 30 anos. Na faculdade eu era muito jovem, eu estava vindo da periferia, e quando eu fiz a primeira leitura, eu achei esse livro aqui, A Arte de Escrever, um ranço em relação à cultura popular. E não é, absolutamente, não é o que tem nesse livro. É uma interpretação errada pensar assim. Ele, por exemplo, defende que o latim e o grego seja ensinado nas escolas públicas. Aliás, ele fala, né, que a escola pública começou a ficar decadente na Alemanha quando deixou de ter o latim e o grego. E olha só, é um livro lá do século XIX, e já estavam fazendo aí essas coisas de a educação não está boa, não era como antigamente. Como fazem? Então, o que me dá a sensação que parece que sempre a educação pública, não importa se no Brasil ou na Alemanha, sempre deixou a desejar, sempre poderia ser mais. Eu gostaria até de, quem sabe, um dia ler artigos lá da Finlândia para ver o que eles falam, né? Já que para nós aqui a educação na Finlândia seria uma maravilha. O que eu vou dizer para você especificamente sobre esse livro? Ele é relativamente curto. E eu tive essa vontade de relê-lo pelo seguinte, justamente porque eu tinha lido há muito tempo atrás, tinha gostado, mas algumas coisas não tinham ficado muito claras para mim. Eu tinha, eu acho, 19 anos quando li, estava no meu segundo ano da faculdade, eu tinha muito pouco conhecimento realmente de filosofia, própria crítica ao Hegel, e eu nem tinha lido Hegel na época. Então eu acho, assim, o que eu posso dizer para esse livro? Você que não tem muito conhecimento de filosofia, apanha desse livro, apanha pra caramba dele, né? Porque ele é difícil e ele pressupõe alguma leitura filosófica relativamente avançada, como, por exemplo, aí já acabei de falar o Hegel, ele fala bem do Kant, né? Kant escrevia bem, o Kant foi escrever com 57 anos, depois de 30 anos de docência, então é um livro didático, né? O que mais aqui que eu posso dizer? Então, é um livro relativamente avançado, né? Um livro relativamente avançado, você tem que ter algumas leituras prévias em filosofia para conseguir fazer a compreensão total dele, porém, a simples leitura não é difícil, a simples leitura é suave, porque o Schopenhauer escreve bem pra caramba. Não é à toa que tem tanta frase dele sendo compartilhada aí no Facebook, porque mesmo fora de contexto, aquilo que ele escreve é fantástico, a gente leva para a vida, né? Estávamos esquecendo, né? Roda a vinheta!
escritos ferinos e sagazes sobre a filosofia e a escrita. Arthur Schopenhauer, que nasceu em 1788 e morreu em 1860. É um dos mais potentes filósofos alemães. Ele achava que o mundo nada mais era do que uma representação formada pelo indivíduo. Influenciou Freud, Nietzsche e Bergson com seu pessimismo e foi responsável por introduzir o budismo à metafísica alemã. Foi além do idealismo kantiano e tinha em Hegel seu principal opositor. Suas obras mais importantes, O Mundo como Vontade e Representação, de 1819, e Paralipomena, daí vocês vão me perdoar na pronúncia aí, que é de 1851. Nesta antologia de ensaios recolhidos, o leitor vai encontrar textos que trazem as mais ferinas, entusiasmadas e cômicas reflexões acerca do ofício do próprio Schopenhauer, isto é, o ato de pensar, a escrita, a leitura, a avaliação de obras de outras pessoas, o mundo erudito como um todo sendo avaliado pelo próprio Schopenhauer. Os artigos aqui presentes são sobre a erudição e os eruditos, pensar por si mesmo, sobre a escrita e o estilo, sobre a leitura e os livros, sobre a linguagem e as palavras. Embora redigidos na primeira metade do século XIX, estes ensaios, ao tratar sobre o mundo das letras, os vícios do pensamento humano, as armadilhas da escrita e da crítica, continuam válidos. Hoje, talvez, mais do que nunca. E marca esperando o cachorro dar o show dele, né? Bom, pessoal, o cachorro não vai parar de latir. Tem gato no cio no telhado. Uma verdadeira maravilha aqui para nós, né? Então vou dar sequência aqui. Hoje, talvez mais do que nunca. E a marca personalíssima do autor, que é tão moderno, pulsante, faz parte da vida, da inteligência, com muito amor. Pequena edição, LM Pocket, são sempre boas edições. Elas pecam os comentários, os rodapés, mas na parte escrita são sempre boas. Claro, traduções boas, né? Isso que eu quero dizer. Não é um livro propriamente do Schopenhauer, mas como aqui foi dito, é um compilado de alguns textos dele, então não há exatamente um início, meio e fim. Você pode ir lendo conforme você quiser. Absolutamente indispensável para entender o próprio Schopenhauer, então você que pretende estudar esse autor tem que passar por aqui. E algo que eu simplesmente não tinha notado naquela primeira minha leitura, que isso aqui é uma grande crítica ao academicismo. Quando a academia se fecha em si mesmo, para falar só de si mesmo, e fala de uma forma tão complicada, que se torna impossível de entender para quem não faz parte da academia. Né? Para ele isso era falta de talento. Então ele desce o pau mesmo, desce a porrada aqui nesse tipo de pensamento academicista. E é algo que eu simpatizo muito. Eu acredito que a filosofia ela tem que ser rigorosa, ela tem que ser crença verdadeira justificada, tem que buscar sempre justificativas melhores, tem que ser metódica, tem que ser dialética e analítica, porém, eu acredito que ela tem que ser inteligível. A pessoa tem que entender a ponto de se comunicar aquilo que ela entendeu. E alguns pensadores, como Hegel, né, o próprio Destin aqui falava, o principal opositor aí do Schopenhauer, fracassam miseravelmente nesse sentido. Né? Porque para você ler um Hegel, você tem que ler antes um livrinho Hegel para principiantes, senão você fica patinando, não consegue entender nada. Que porcaria é essa, né? Vamos evitar essa filosofia academicista, essa filosofia que é uma cobra perseguindo o próprio rabo, né? E vamos fazer uma filosofia que seja profunda, seja crítica, mas que seja entendível
a ponto que pessoas comuns possam aprendê-la e mudar suas vidas. A filosofia muda a história, mas muda também a história das vidas do indivíduo, né? Então, eu acho que essa crítica do Schopenhauer, ela é mais válida do que nunca. Numa época em que os pensadores estão fazendo o seu trabalho acadêmico, enquanto o mundo simplesmente se desmancha às suas voltas e vários não se engajam em nada. Vários se tornaram incapazes de se engajar em nada, né? Então, Schopenhauer, A Arte de Escrever, recomendadíssimo. A leitura em si é gostosa, vamos dizer assim, dificuldade média, porém ele exige leituras anteriores, como Kant, como Hegel, como Aristóteles, um certo conhecimento geral da filosofia alemã até o século XIX, meio que você precisa ter para conseguir captar tudo daqui, tá? Então, agradeço você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o like e comenta. Se você já leu esse livro, comenta aí o que achou dele, comenta algo que eu não falei sobre esse livro. Fica à vontade para fazer o vídeo crescer, né? O vídeo não acaba quando eu termino de falar. Você pode ir no comentário e falar muito mais sobre Schopenhauer e a arte de escrever. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal, colocar o sininho para saber sempre quando recebe vídeo novo do Filosofia Hoje. E era isso. Obrigado, valeu. Até a próxima.